Olá meninos do Colégio Viva, aqui quem vos fala é o professor Giovanni de Geografia. Infelizmente hoje a gente não pode estar junto aqui no colégio por questões aí de saúde, mas a escola resolveu fazer essa surpresa para vocês e nós professores vamos gravar essas videoaulas para que você assista aí na sua casa, na segurança do seu lar, e a gente espera que em breve essa situação se normalize e você esteja aqui de volta com a gente, que não aconteça nada com você, nem com a sua família e com todos nós aí, que isso se resolva logo, tá bom? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre teorias demográficas, né? Para os alunos do segundo ano, isso foi visto agora no primeiro bimestre. Para os alunos do terceiro, isso está sendo visto agora. A gente está estudando população do Brasil e do mundo. E para os alunos do primeiro, você acaba estudando um pouco da geografia geral, população mundial, China, Índia, Estados Unidos e outras mais, né? Então, veja, o mundo ele tem quase 8 bilhões de habitantes, né? Caminhando para 8 bilhões já. Será que vai ter alimento para todo mundo? Será que vai ter água para todo mundo? Será que vai ter emprego para todo mundo? É em cima desse tipo de preocupação, então, que surgem as teorias demográficas. E a primeira, talvez a mais tradicional teoria, é a teoria malthusiana. Por que ela tem esse nome? Porque quem elaborou essa teoria chama-se Thomas Robert Malthus. Quem foi Malthus? Malthus era um sacerdote anglicano e economista. Viveu na Inglaterra no século XVIII. O que estava acontecendo na Inglaterra no século XVIII? Revolução Industrial. Então, o êxodo rural estava intenso e a população, então, migrando para as cidades, aumentando, gerou essa preocupação em Malthus, né? E Malthus afirmou que se não ocorresse algum tipo de obstáculo para conter o crescimento populacional, que tipo de obstáculo? Uma guerra, uma epidemia, né? Ele falou que a população cresceria muito mais rápido do que a produção de alimentos. Faltando alimentos, então, gerando a fome no mundo. Ele afirmou mais, ele falou que a população mundial cresceria segundo uma PG, você já deve ter aprendido isso em matemática, uma progressão geométrica. Seria nesse ritmo, 1, 2, 4, 8, 16, 32, dobrando a cada 25 anos. Já a produção de alimentos, na melhor das hipóteses, cresceria segundo uma PA, uma progressão aritmética. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não precisa nem ser expert em matemática para perceber aqui que, segundo Malthus, a população cresceria muito mais do que a produção de alimentos. Malthus, então, preocupado, propõe controlar a natalidade. Como, pessoal? Nós estamos falando de um século XVIII, você não tinha anticoncepcionais, né? Então, Malthus propõe usar um método chamado por ele de sujeição moral, que consistia no quê? Consistia na abstinência sexual, nos casamentos tardios, no planejamento familiar, a não assistência governamental aos pobres. A fome seria um processo seletivo natural. A teoria malthusiana teve grande influência, principalmente na Europa, mas ela acabou não se concretizando como Malthus previa, né? Primeiro, pessoal, a população não cresceu numa PG e nem dobrou a cada 25 anos. Se ela tivesse crescido nesse ritmo, nós teríamos hoje mais de 200 bilhões de habitantes. Nós chegamos apenas a quase 8. Malthus também não contava com a emancipação feminina. E também houve a modernização do campo. Ou seja, a produção de alimentos hoje ela é suficiente para o mundo todo, sobra alimentos. Então por que tem gente passando fome? A fome hoje é causada pela má distribuição dos alimentos e não pela falta deles. Essa talvez seja a teoria demográfica mais clássica que vocês encontrarão nas provas. Uma outra teoria é a neomalthusiana. Essa já surge no século XX, pós-Segunda Guerra. Eu estou falando aí de 70, 75 anos atrás. Veja bem, naquela época, pós-guerra, as condições de vida melhoravam, né? Saneamento básico, a descoberta da penicilina. Então, a taxa de mortalidade diminuía, as pessoas passaram a viver mais. Mas a natalidade não, ela demora um pouco mais para começar a cair. Então imagine a situação, morre menos, continua nascendo muito, a população então crescia. Foi nesse contexto pós-guerra que surgem os neomalthusianos. Qual é a proposta deles? Controlar a natalidade.
Como? Adotando métodos rígidos de controle. Por exemplo, multas, prisão, vasectomia, laqueadura, legalização do aborto. Tudo isso deveria ser imposto pelo Estado como um método rígido de controle. Essa teoria teve grande influência na Europa também, mas os melhores resultados foram na China, com aquela política de um filho por casal. Lembre-se agora que o governo chinês já flexibilizou essa lei de um filho por casal e já permite um segundo filho, preocupado com o envelhecimento da população. Mais uma coisinha que você pode encontrar relacionada aos neomalthusianos é que eles culpam os pobres pelo atraso econômico dos países. É mais ou menos assim, se o seu país é subdesenvolvido, a culpa é do pobre. Por quê? Porque ele tem muito filho, então ele gera muitos gastos para o Estado, com saúde, educação, creches, e aí não sobra dinheiro para desenvolver pesquisas e melhorias para o país. Tá certo, pessoal? Também já apareceu nas provas da FUVEST o econeomalthusiano, ou às vezes aparece como ecomalthusiano, que fala mais ou menos assim, que o crescimento populacional provocará uma pressão sobre os recursos naturais. Né? Não é bem assim uma teoria ainda, mas se você encontrar alguma coisa falando sobre essa pressão sobre os recursos naturais, com certeza estão falando de econeomalthusianos. A proposta aqui é que se use os recursos naturais de uma maneira mais racional, de uma maneira mais sustentável. A terceira e última teoria é chamada de reformista ou marxista. Ela também é conhecida por antineomalthusiana, porque ela vai contrário ao que o neomalthusiana fala. Ele fala o seguinte: o pobre só tem muitos filhos porque ele é pobre. Como assim? Ele é pobre, ele não tem acesso à educação, saúde, serviços, orientação. Então a proposta dos reformistas é: realize reformas socioeconômicas, distribua melhor a renda, dê acesso à educação, saúde, serviços e orientação. Para eles, a taxa de natalidade cairá espontaneamente. E o Brasil já adotou alguma política dessas aqui? Não, pessoal, o Brasil tem uma política demográfica natalista, né? Aqui você pode ter quantos filhos você quiser, desde que você garanta a ele educação, vacinação, saúde, né? Porque a criança seja bem cuidada. Senão, você vai ter problemas na justiça, né? Caso seja considerado maus tratos aí, abandono da criança. Tá bom? É isso, espero que você se divirta aí com esse tema e outros que virão. E logo a gente se encontra no presencial aqui. Um abraço a todos, se cuidem.